Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu convido os irmãos a ficar de pé para fazermos mais uma oração. Agora, oração coletiva, para darmos início a mais um trabalho nesta noite. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos uma vez mais, Senhor, por esta gloriosa oportunidade. Te suplicamos, Senhor, a vossa intervenção nesta noite em nosso favor. Pai bendito, também requeremos te suplicar em prol da vida do nosso pastor, Senhor, a sua família, todo o corpo de obreiros, Senhor, que vos auxilia aqui em Carnaíba, todos os teus servos que trabalham na obra diretamente e indiretamente. Pai amado e eterno, fica conosco, hoje e sempre. Amém. Podeis aceitar, meus irmãos. Meus irmãos, vamos estar adorando a Deus nesta noite com o hino de número 151. 151 e logo após o 154. Quero convidar a evangélica para estar adorando ao Senhor nesta noite juntamente com a igreja. Eu salve de novo essa paz, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com o hino 151. Eu estava dizendo ali, irmão, hoje eu já adorei o Senhor com esse hino lá no Círculo de Oração em Jurema. Oh, Jesus maravilhoso.
poderoso nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, o maior nome que há entre os homens, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, já quero justificar a ausência do nosso pastor. Ele estava escalado para estar fazendo a abertura na festividade ali no Parque Residencial hoje, a qual foi a primeira congregação que ele dirigiu e também o primeiro dirigente, e foi escalado para estar hoje e nos escalou para estar aqui cooperando nesta noite com os irmãos. Meus irmãos, eu convido os irmãos a ficar de pé para estarmos fazendo uma leitura em um texto da palavra do Senhor que se encontra em Deuteronômio, no capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Vamos fazer uma leitura participativa. Eu leio o primeiro versículo, a igreja o segundo, eu o terceiro, e assim sucessivamente. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, no teu coração, e guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar o entendimento que homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem pintou os teus pés nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, ateneis os seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de vinho e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveira, abundante de azeite e mel. Todos o nono, terra em que comerás o pão sem cessar, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quem diz amém, meus irmãos? Vamos estar fazendo mais uma oração, agradecendo a Deus pela leitura da sua poderosa palavra e também pelos louvores já entoados em adoração a Ele nesta noite. Eu quero convidar o diácono Carlos Ronaldo para estar fazendo esta oração. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Deus amado, Deus querido, graças te damos, ó Pai, por esta rica e gloriosa palavra nesta noite. Continua, ó Pai, tomando a primazia deste lugar. Fala conosco, ó Pai, aquilo que cada um de nós precisamos ouvir. Usa o teu vaso, o teu instrumento, com autoridade, com
Eis, bendito seja o nosso Senhor, pois cada um de nós necessitamos ouvir a tua voz. Abre os nossos ouvidos espirituais, para que melhor, Pai, possamos ouvir a tua voz. Bendito seja o nome do Senhor. E assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos estar ouvindo já um conjunto de senhoras adorando ao Senhor. E nessa oportunidade já estaremos servindo ao Senhor com as nossas contribuições. Agora
amados irmãos, também estamos com a visita do nosso amigo que está sentado ali. Ele está afastado do Evangelho, que congregou muito tempo na quadrangular, mas hoje ele veio, está adorando ao Senhor juntamente conosco. Os irmãos estão alegres com a presença do nosso amigo. Se é verdade, diga amém. Glória a Jesus. Hoje também é um dia aceitável, como disse Isaías, o dia aceitável do Senhor. Se o senhor sentir do Senhor está retornando hoje, o senhor estará fazendo a melhor coisa da sua vida. Meus amados irmãos e amigo ouvinte da palavra do Senhor, lemos um texto nesta noite que retrata a sombra, como disse o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, e versículo 1, diz que o sacrifício e as coisas passadas era a sombra da futura. O projeto da igreja que estava em andamento, a igreja do Senhor, estava dando início com o povo, até então aqui os hebreus, ainda não Israel. Os irmãos sabem que os hebreus, ele vem da palavra do nome Eber, que era bisavô de Abraão, e de Abraão veio os hebreus até chegar no Egito. Quando eles saem do deserto, vira Israel na terra prometida, e depois do cativeiro babilônico, todo hebreu agora ficou conhecido como judeu. Então Jesus, hoje Israel, lá só tem judeus. Isso não quer dizer que todos vieram da tribo de Judá, mas porque ficou conhecido como os judeus. Mas até então, o texto que nós lemos aqui no deserto eram os hebreus. Eram os hebreus. Deus tinha feito um tratado com Abraão, no capítulo de número 15 e versículo de número 18 do livro do Gênesis. Deus faz um pacto com Abraão, que aquela terra a qual Deus daria a Abraão também daria a sua semente, e seria perpetuamente. E todos nós sabemos que a terra que Deus deu a Abraão era uma terra que manava leite e mel. O pedaço de terra mais caro na antiga Mesopotâmia, que hoje é o Oriente Médio, se chamava os Carvalhais de Manre, que era onde morava Abraão. Para os irmãos terem uma ideia, é a mesma coisa, para os irmãos entenderem hoje. Chegar em alto mar, muita areia, muita água, e você olhar ao longe, tem uma pequena ilha cheia de pé de coqueiro no meio de muitas águas. Assim eram os Carvalhais de Manre. Em meio ao deserto, só areia, tinha uma terra toda arvorizada com água para a criação de animais, chamado Carvalhais de Manre, que eram as terras de Abraão. Deus, ele é um Deus perfeito nas suas escolhas, perfeito no seu tratado e perfeito no seu cuidado. Deus, ele tem a providência em todos os sentidos naquilo para que possa acontecer e efetuar o seu propósito. E quando Deus chama Abraão e diz que daria a sua semente, ele começa a trabalhar justamente em descanso para o povo de Abraão. O problema é que quando a segunda geração de Abraão, já no seu neto Jacó, já começa a deturpação espiritual, porque até a primeira geração de Isaac, a Bíblia diz que Isaac era um homem de oração. A vida de Isaac era orar e ensinar os seus filhos o caminho do Senhor.
Mas quando a segunda geração nasce, Jacó e Esaú, a Bíblia diz que Esaú já toma um caminho diferente, se mistura com outras nações, casa. Jacó, induzido pela sua mãe, engana o seu pai, e ali começa já uma perturbação espiritual em meio ao povo a qual Deus tinha escolhido. Mas Deus, como é perfeito, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e não tem quem faça tirar de dentro do coração. A palavra estava no coração de Jacó, o escolhido do Senhor, para dar continuidade em um projeto salvífico. Jacó tendo o Senhor no coração em sua viagem, fugindo do seu irmão. Antes de chegar à casa do seu tio Labão, ele teve um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que Deus aparece à noite, faz promessa a ele, dizendo que cumpriria as promessas que tinha falado ao seu pai Abraão, ao seu pai Isaque, e ele seria a continuidade. E que daquele dia em diante ele veria o céu aberto e anjos subindo e descendo, e ele viu os anjos subindo sobre sua cabeça e descendo aonde ele estava com a sua cabeça sobre a pedra. E Jacó, a partir daquele momento, começa a ter um diálogo com o Senhor constantemente. Jacó passa 21 anos na casa do seu sogro, retornando para a sua terra, porque dentro do seu ser tinha um chamado do Senhor, e ele sabia que aquela terra não era dele. Ele volta depois de 21 anos com a sua família. A Bíblia diz que ele faz as pazes com seu irmão. O seu irmão induz ele a voltar com ele para a sua casa, mas ele sabia que o caminho do Senhor não era o mesmo caminho que Deus tinha para Jacó, não era o mesmo para Esaú. Esaú volta para sua casa e Jacó tomou outro rumo. Mas a Bíblia Sagrada diz que nesse rumo do meio dos seus 12 filhos homens e a sua filha mulher Diná, acontece a primeira chacina de um povo a qual Deus escolheu para ser puro, santo e perfeito. E foi quando Diná é abusada sexualmente na cidade de Siquém, pelo filho do rei, chamado também de Siquém. A Bíblia diz que 2 filhos de Jacó, Rúben e Simeão, invadem a cidade e matam todos os homens a fio da espada. Deus não fez o homem para tirar a vida, disse Jesus. Só quem tem poder de tirar a vida e a dar sou eu. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jacó, sentindo vergonha, sai, mas Jacó era um homem de comunhão com Deus. Deus, mesmo tendo dificuldade com o homem, Deus nunca abriu mão dos seus escolhidos. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles homens criam uma nação. Jacó agora, em tempo de fome, vai para o Egito com o seu povo. Morrendo, a Bíblia diz que José enterra ele juntamente no túmulo próximo do túmulo de sua mãe. Mas o tempo passa e a Bíblia diz que aquele povo fica escravizado no Egito. O que eu acho interessante, irmãos, é no texto que nós lemos, já estava tudo isso escrito, que o povo iria passar e o que iria acontecer. Deus disse a Abraão que multiplicaria a sua semente. Deus disse a Abraão que aonde ele colocasse a planta do pé, o seu povo daria a terra. E o povo, tudo que Deus tinha falado, como sabe, estava acontecendo, mas parece que o povo não estava atentando para os acontecimentos que era Deus que estava fazendo. O cuidado de Deus para com o seu povo. E a Bíblia Sagrada diz que se escravizando, sendo escravizado no Egito, eles começam a clamar ao Senhor. Interessante, irmãos, que Isaías, no capítulo de número 59,
versículo de número 2 diz que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Jeremias, no capítulo de número 33, versículo de número 33, diz o Senhor: clama a mim porque eu vou responder. Mas Deus é soberano, Ele ouve e Ele responde, mas na hora que Ele quer. O fato de Deus não responder o clamor do povo de Israel não queria dizer que Deus não estava ouvindo o seu clamor. A prova é tão grande que Ele estava ouvindo o que Ele disse a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, é por isso que eu estou aqui. Mas o povo clamava, pessoas iam morrendo de trabalho, chicoteado, mas Deus não respondia. O tempo vai passando e no tempo de Deus chama Moisés para uma obra. Chamando Moisés, chegou o tempo de eu libertar o meu povo. Moisés vai até o povo e diz que Deus o tem enviado, verbalizando a palavra eu sou como o nome de Deus. E o primeiro sinal que Deus dá na pessoa de Moisés é a sua mão ficando leprosa e o curando no mesmo instante. É a vara de Moisés transformando em serpente e tornando a voltar vara. Mas o povo não se alegrou porque Deus tinha mandado Moisés e que tinha dado o sinal que Deus estava. Deus se alegrou, o povo se alegrou porque ia sair da escravidão. Deus não quer que o indivíduo, o homem, olhe para Deus, para aquilo que Ele tem para dar, mas para quem Ele é. A prova é tão grande que Moisés vai até Faraó e diz que veio tirar o povo para que ele deixe embora. Faraó não deixa e começa as pragas, conhecido como as 7 pragas do Egito. Mas as pragas do Egito não foi para Faraó temer, porque a Bíblia diz que na primeira praga Faraó queria mandar o povo embora. Só que quando o Faraó disse eu vou mandar embora, Deus olhou para o coração do povo e viu que o coração do povo ainda estava fechado para reconhecer Deus como seu Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí Faraó agora não vou mandar. A segunda praga, novamente Faraó, eu vou mandar o povo embora. Deus olhou para o povo, o coração do povo ainda estava endurecido para reconhecer Deus como Senhor. E toda vez disse, Deus endureceu o coração de Faraó. Eu já quero abrir um parênteses aqui, irmãos, e chamar a atenção pela palavra. Às vezes Deus está nos chamando a atenção nas situações ao nosso redor, só que a gente quer que Deus resolva e diz, Deus vai resolver. O problema é que dentro de nós, disse Jesus, Ele sonda e esquadrinha os pensamentos e os nossos corações. Não adianta a gente pensar que é assim, Deus sabe verdadeiramente o que é. Aí às vezes a bênção está bem aqui, chegar na nossa mão, aí Deus vai e endurece o coração. A Bíblia diz que Deus, para fazer um memorial, envia a praga do primogênito, da morte do primogênito, para mostrar ao povo que quando Deus faz um pacto, Ele cumpre cabalmente. E disse, olha, o anjo da morte vai passar e vai levar, vai entrar nas casas, em todas as casas, não vai ficar uma no Egito, que o anjo da morte não vai entrar. E o primogênito Ele vai levar. Agora, se tiver, mate o cordeiro
pegue a brocha, passe no umbral da porta, porque quando o anjo da morte passar, que for entrar e ver a marca, ele não vai entrar. Deus novamente mostra que quando ele faz um tratado, ele cumpre. O anjo da morte passou e os filhos de Israel sobreviveram. Agora o povo vai embora, saindo. Deus novamente coloca o povo à prova. A Bíblia diz que existia 2 caminhos fora do mar, entre as montanhas da direita e entre as montanhas à esquerda, mas Deus levou pelo caminho do mar vermelho, e quando chegou em frente ao mar, Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que pare e se assente. O povo parou, se assentou e começou. Ele disse: Moisés, por esse caminho à frente está o mar. O que será agora? Moisés disse: o Senhor mandou esperar. Mas o tempo vai passando, irmãos, porque o tempo não para. De repente, escuta aquele mover. Eu tenho certeza que a zoada e a poeira no deserto, eles viram ali os carros, os cavaleiros do faraó. Chega até Moisés, Moisés disse: olha, o Senhor disse que pelejaria por nós. Eu estava orando a ele e ele mandou eu calar. Ele disse: eu pelejarei por vós e vós calareis. Já viu aqueles meninos que ouve a correção do pai e não gosta e fica empurrado? Eu tenho certeza que quem foi até Moisés voltou a empurrar. Moisés está pensando que nós somos bestalhados. Só que o problema é que Faraó estava se aproximando e nada de livramento. O povo vai novamente. Tenho certeza que foi o dito cujo até Moisés. Moisés nos trouxe para perecer aqui, Moisés. Moisés vai até Deus. Irmão, tudo isso acontece no nosso dia a dia. A gente recorrer a pessoas, a patrão, mãe, pai, professor, por uma coisa que diz que é resolver, a gente vai cobrar a mesma coisa. Aí lá vai Moisés. Aí Deus disse: Moisés, por que é que está clamando a mim, Moisés? E o texto tem uma vírgula. Tem palavras que Deus fala, Deus é diferente do homem. O homem fala, ele precisa falar 3, 4 palavras para entender, mas Deus é diferente, porque Deus é Espírito, é poderoso. Quando ele fala, nosso Espírito, uma palavra a gente entende. Quando ele diz: Moisés, por que clama a mim, Moisés? Moisés entendeu na hora, pela mesma coisa. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou confiando nele, ele disse que vai pelejar e eu estou indo clamar pela mesma coisa. O crer, o confiar é esperar. E a Bíblia diz que Deus disse: diga ao povo que marche, toca a vara nas águas. A Bíblia diz que abriu o mar e eles passaram. E diz, irmãos, que quando chegou do outro lado, que Deus destruiu o exército, a Bíblia diz que Deus matou o exército, que as águas fecharam depois que ele estava do outro lado. Diz que houve festa. Diz que Miriam tocou pandeiro e as servas de Miriam tocando, parecendo as guerreiras lá de Recife, no pandeiro, e aquela festa maravilhosa. Só que a vida depois do pecado não é só de festa. Festa se Adão não tivesse pecado, mas depois que Adão pegou, festa é momentâneo. A única festa que vai ter direto agora é só no céu. Não é assim quando a gente tem aniversário, casamento, se reúne? Pode ter certeza que quando acaba aquele evento, conta para pagar, no outro dia para trabalhar, uma dívida para fazer, alguém vem comprar alguma coisa, porque a festa naquele momento, no outro dia já tem os problemas. O povo esqueceu dos problemas. E aí quando toca, gasta energia e começa a andar, de repente, Moisés
por Deus, porque o povo estava de dura servil. Moisés sobe até o Sinai e começa a conversar com Deus. A Bíblia diz que ele passou 40 dias lá. E em 40 dias o povo já tinha virado o arraial de cabeça para baixo. Veja que Deus trata o ser humano, o seu povo, como um pai trata o filho. Viraram, o pai sai para trabalhar ou resolver alguma coisa, os filhos ficam dentro de casa, quando chega tá cama de perna para cima, televisão quebrada. Deus disse: Moisés, desce lá, que o teu povo se corrompeu, está daquele jeito. Moisés, a Bíblia diz que Moisés desce com as 2 tábuas. E o texto diz, escrito pelo próprio dedo de Deus. Quando Moisés desce, que chega lá, o Deus do povo era o bezerro de ouro. Agora isso aqui, irmãos, é muito forte. Um bezerro de ouro construído pela mão humana. E o bezerro foi construído com os resquícios que eles trouxeram do Egito. Às vezes a gente, irmãos, quando sai do Egito, a gente ainda insiste com muitos hábitos e com muitas coisas que a gente tinha lá e a gente ainda insiste em ter dentro de casa. Tinha o pastor de saudosa memória, Manuel Marques, eu não sei se os irmãos lembram, ele costumava dizer assim: irmãos, a primeira coisa quando alguém sai da igreja, uma mulher, é vestir um short curto e botar uma saia curta. O homem é vestir um short e andar sem camisa ou botar sem uma camiseta. Aí pergunta: você comprou? Não, tinha em casa. Porque ele veio do Egito, mas trouxe alguma coisa do Egito com ele. E o bezerro está lá, guardadozinho. Só que o bezerro constantemente choca, visivelmente não, mas no mundo espiritual não deixa Deus agir na sua plenitude nas nossas vidas. Porque Ele é santo, Ele não divide a sua glória, a honra e aquilo que é seu com ninguém. Mas só que tem um bezerro de ouro lá ainda, que precisa ser tirado. Moisés, quando chega, joga as tábuas no chão. Chamarão a atenção, porque tinha deixado a responsabilidade dele. Conversa com o povo, organiza e volta novamente para conversar com Deus. Depois que o povo resolve, alguns servir ao Senhor novamente, ele volta para o monte e depois desce com as tábuas. E diz que o tempo vai passando, andando no deserto, o povo vai novamente reclamar porque está sem comer. Deus manda maná. O que eu acho interessante, irmãos, é que nos originais hebraicos ninguém conseguiu ainda distinguir ou dar um nome para aquilo. A palavra maná quer dizer: o que é isso? O que é isso? E eles comiam o que é isso. Só que Deus ainda não tinha conseguido achar lugar no coração do povo. O povo vai até Moisés e diz: Moisés, só tem isso para comer. Tanta cebola que tinha no Egito. Olha, irmão, não sei se para eles é bom, mas pelo menos comer cebola eu gosto de comer na salada, mas direto só cebola e pepino, misericórdia. Moisés vai até Deus. E no livro de Números, Deus tem está escrito na Bíblia algo que eu achei interessante quando eu li a primeira vez. Deus disse: Moisés, eu vou mandar carne para o povo. E Deus disse assim: eu vou mandar para eles comerem até sair pelo nariz. Não é assim, amor Jacques? Está escrito? Sair pelo nariz. Aí Deus manda codorniz. Deus faz
2 milagres em um só. Manda carne do vento norte, do meio do mar. Agora, irmão, a Bíblia diz que Deus, quando fez as águas, colocou os peixes, as aves no céu e os animais na terra. Agora, a ave no mar, eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que veio do mar. Outro milagre para que o povo cresça o tamanho de Deus que ele serviu. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que, como eles eram espiritualmente mal educados, com medo até sair pelo nariz meio. E diz que novamente murmuraram. Aquela geração que saiu do Egito de 20 anos abaixo. Só entrou Josué e Caleb e a tribo de Levi. Às vezes a gente não presta atenção nos detalhes, irmãos, porque quando Deus fala para Moisés que dividiria o povo, colocasse de frente ao tabernáculo e colocasse tribo em cada lugar, ele disse que daria. Ele disse, mas a tribo de Levi tu separa e não coloca na contagem. A tribo de Levi não entrou na contagem. E quando Deus vai matar o povo, Deus disse, olha Moisés, de 20 anos daquele que saiu, só vai entrar dos que foram contados. Olha o detalhe, só Josué e Caleb. Um sinal que a tribo de Levi entrou toda, é que quem ungiu, o filho de Arão que ungiu Josué, era da mesma idade de Josué. Os trabalhadores, se ele matasse todo mundo, quem é que ia servir no templo? E o templo continuou se movimentando. E aí a Bíblia diz que ele veio, nós chegamos aqui, irmãos, e eu quero ter 10 minutos para encerrar. Chega aqui, ele vê a terra prometida, manda 10 espias, e aí diz que dos 12 que veio, 10 ficou com medo, porque viram o tamanho das frutas e dos homens que carregavam. Mas a Bíblia diz que Caleb se manifestou, mas Josué, e disse, Deus nos prometeu, a terra é nossa, vamos e conquistaremos. Irmãos, estamos vivendo um evangelho da prosperidade, que as coisas vêm fácil e vai fácil. Tudo que Deus deu desde quando o homem saiu do Éden, Ele deu para conquistar. E conquistar com as mãos. É por isso que no céu Ele cobrará as obras das nossas mãos. É por isso que Caleb, depois de 80 anos, ele chegou para Josué, Jacques, e disse assim, há 40 anos atrás, Deus disse que ia me dar minha terra, eu estou só esperando, e parece que esqueceu de mim. Aí Josué disse, foi mesmo? Aí parece até que eu estou olhando assim para as campinas e disse, está aí a terra. Vá lá e conquiste, é sua. Ele disse, Deus já deu, você pode carregar, na certeza que você vai vencer, porque se ele deu, você não vai perder. Isso é questão de lógica, não vem de graça. O mundo estava aqui, o pecado estava aqui, Deus é soberano, Jesus é Deus, mas Deus disse, você quer, meu filho, vá e conquiste. A salvação foi conquistada por Jesus. Foi pago, muito bem pago. Jesus não ficou sentado na rede, deitado na rede, enquanto o Pai trabalhava esperando a salvação. Não, a Bíblia diz que ele trabalhava, orava, jejuava e lia a palavra. Quando chegou a hora de pregar, estava preparado. Mas
a Bíblia diz que Moisés, o Deus desse povo, o povo não mudava. Aí agora Moisés novamente vai dizer: lembra do nosso Deus, pelo caminho que nós viemos no deserto, que Deus fez. O que Deus tem feito no caminho da nossa vida, lembre. Precisa de mais prova. Você quer mais prova do que isso? Nos salvou, nos alimentou, está todo mundo vivo, a sua família, até carro você tem casa, se paga aluguel todo dia, aluguel todo mês. Olha o que Deus tem feito no caminho da sua vida. Quem guiou foi Deus. Vixe, mas naquela dificuldade toda foi Deus? Foi Deus. Lembra de Pedro? Pedro vai andando nas águas para encontrar Jesus e de repente diz que vem sendo vento forte bater, porque as ondas estavam muito altas, o vento muito forte. A Bíblia diz que ele começa a afundar e grita: Jesus, não é ter misericórdia de mim, porque quem está morrendo é salvo. Misericórdia é quem peca, ou quem está quase cedendo na tentação. Tem misericórdia de mim. Agora quem está morrendo perecendo é salvo. A Bíblia diz que Jesus nada disse, esticou só a mão e pegou na mão de Pedro. Ela estava lá embaixo. Suspende Pedro e vai para o barco. Mas Jesus não parou, não acalmou nem o vento e nem as ondas. Porque no caminho de Deus, no caminho de Jesus, o fato do vento frio estar batendo nas costas, as ondas querem sucumbir, não quer dizer que ele não está segurado na nossa mão como está de Pedro. Oh, glória a Deus! Quando chegou no barco, a Bíblia diz, Jesus nem precisou dizer nada, quando pisou no barco, entrou, e a Bíblia diz, o vento e o mar se acalmou. Poderia ter se acalmado na hora que Jesus pegou em Pedro, mas não, Jesus queria mostrar que o fato das ondas estar bravio, nada está acontecendo, não quer dizer que ele está do nosso lado, conosco. Lembra do caminho do Senhor. E agora para encerrar, crente não passa fome. E o texto diz, ele levou no deserto para lhe humilhar. E diz que crente não pode ser humilhado, que é cauda, não, ou é cabeça, não é cauda. Levou para o deserto para humilhar, para passar fome. Mas o bom da Bíblia que diz por quê? Para ver o quanto você confiava nele. Está escrito aqui no texto da lei. Diz que crente hoje não pode adoecer. A maioria dos profetas que não morreu retalhado, morreu doente, de enfermidade. O próprio Eliseu, que depois de morto, já olhava o soldado lá, o cara ressuscitou, morreu doente. Crente adoece. Crente morre de tiro, porque a Bíblia diz que tanto os profetas como os apóstolos foram mortos esquartejados. Crente morre de tiro. Crente que morre na prisão, morre também. Porque a diferença do crente, Deus às vezes deixa passar, está escrito, deixa passar porque Ele quer a nossa alma limpa. E a confiança nele, que estamos aqui, isso é passageiro, nem merecíamos sofrer por ele. Glória a Deus. Atos 5 diz que quando os apóstolos foram presos, os discípulos, que as cadeias tudo cheias, não tinha que botar mais gente, aí soltaram. Diz que ia um outro olhando, não era nem os apóstolos, eram os discípulos, aquela multidão do outro, olhando dando risada, você viu, nós estamos alegres. Por quê? Porque nós estávamos presos por amor à palavra de Deus.
que a terra que Deus deu ao povo estava no bruto. Eles tinham que trabalhar. Só que lá, irmãos, já tinha cobre e ferro escondido, olha, entre as montanhas. Tá vendo, irmão? Quem sabe aqui em Carnaíba nós estamos aqui no mundo da Evangélica, tem uma pedra de Deus desse tamanho lá, espera só acabar, uma licença, tá lá. Para ela dizer, ô irmão Júlio, vai lá, cavar um buraco lá e fechar a pedra. Aí vai ser meu, que foi o que eu achei. O ouro, irmãos, às vezes está dentro da nossa casa, a pérola. Eu olho para o pastor Ailton, irmãos, e eu vou confessar isso. Eu já falei só para 2 irmãos. Eu acho extraordinário o pastor José Alves. O pai dele nunca foi nem presbítero. E ele já sendo pastor presidente. Às vezes o ouro está na nossa casa, só que a gente não consegue enxergar. Mas nesta noite, pela palavra, o Espírito Santo está dizendo: a terra que o Senhor nos guiou e colocou tem ferro, tem cobre, está tudo lá entre as montanhas. Montanhas é dificuldade, está difícil, não tem mais jeito. Tem, está lá, está no meio das rochas, está lá, o ouro está lá, o cobre está lá. O ferro está lá. Esse negócio, irmãos, isso é coisa do homem, coisa da carne, isso é coisa do diabo, não tem mais jeito. Quem serve a Jesus tem jeito. Eles tinham sapenha, a palavra é de coração duro. Se for de pedra, ele tira o coração de pedra e bota de carne, coração de dor, mas ele entra. Escreva, anote, é a palavra, o Espírito Santo está dizendo. Tem gente aqui, pode escrever, contar os dias, pode passar os manos 20, 30 anos, mergulhado na religiosidade do catolicismo. Você vai ver aqui, adorando ao Senhor, agradecendo, e você vai agradecer, e vai dizer, quem falou foi Deus, na sua palavra, que tinha cobre, tinha ouro, tinha bronze e tinha ferro. Hoje, os que estão vivos são pérolas da mão do Senhor. Oh, glória a Jesus. Pode passar anos, mas está lá. Porque a terra que você está, foi Deus que lhe colocou. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Irmãos, o pastor, acho que já até postou nos grupos, quinta-feira terá culto aqui na igreja, mas sexta-feira vai ter um culto lá na chácara de Bebeto Matias, na Altaneira. O trabalho é ser amanhã. A filha do pastor trabalha agora lá na chácara dele. Só que o Bebeto Matias disse que queria participar do culto, mas não poderia vir amanhã, só sexta-feira. E aí o pastor me perguntou se dá para fazer. Eu disse, rapaz, pastor, pô, me dá, quem sabe é o senhor. E ele marcou o culto. E quando for sexta-feira estaremos
Se assim Deus não voltar hoje e permitir, estaremos lá, pregoando Jesus Cristo. E sábado, Santa Ceia do Senhor, aqui na igreja, informando os irmãos também, irmãos, estivemos conversando com o pastor ontem, e ele disse que era para ativar novamente os trabalhos de rua. Ele disse que era para me anunciar. Estaremos fazendo os trabalhos novamente como antes, na quarta e no sábado. Pelo menos eu, assim, estou disponível sempre. É por isso que ali faço culto aqui, já fizemos na segunda, ali no posto, os irmãos foram. Eu entendo assim, irmão, não é direto. Mas às vezes tem uma pessoa que não acredita que é um culto que nem agora na sexta, eu acho que não custa nada a igreja aí atender esse desejo. Jesus me salvou há 17 anos atrás, então eu digo por experiência própria, quem foi salvo aqui já depois de adulto, a coisa mais difícil, você passa ali na frente da igreja, a coisa mais difícil é você conseguir entrar. Você não vê o que está lhe pedindo, não, mas você não entra. Imagine pedir um culto em sua casa. Então, pelo menos eu, pode ser na segunda, isso não é direto, tem todo mundo trabalho, isso é ruim. Mas uma vez, de vez em quando. Mas o trabalho mesmo será na quarta e no sábado. Eu nunca parei de orar por esse trabalho evangelístico. Nunca parei. Tanto nas madrugadas, como fora das madrugadas. A obra é de Deus. E a gente, com temperança e cautela, estamos à disposição na hora que o Senhor dizer: levanta e vai. E estaremos. Fiquei triste porque estou perdendo um dos meus parceiros, né? O irmão Oscar. Ele ainda não entendeu o mistério, eu estou atrasando na ida dele. Vou lá abaixo, está querendo que me bate depois. Atrasando um pouquinho, como vai ser o jeito. O homem está perdendo meu parceiro, mas Deus sabendo que Oscar ia embora, trouxe o Jax. Eita Jesus! Aí o Jax está alinhado comigo, que é de segunda a segunda, não adianta nem chorar. Ele, Carlos, irmão Carlos e Dolfo. Então, irmãos, que Deus em Cristo, como eles irmãos vão ficar de pé. Eu quero saber se o nosso amigo que veio visitar quer retornar hoje para Jesus. Pronto, muito bem. Mas volte outra vez, tá certo, meu querido? Você está no melhor lugar do mundo. Você é uma pessoa preciosa. Foi por você que Jesus veio. Foi por você também que ele morreu, sofreu e ressuscitou para que você estivesse aqui hoje, lhe dando, tendo essa oportunidade. Tá certo? Se quiser um culto também em sua casa, pode procurar qualquer um dos irmãos que estaremos lá. Quero convidar o diácono Alexandre para estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, nosso Deus e Pai, queremos te louvar, ó Deus, pela tua palavra, pelos hinos entoados em teu louvor, em teu nome, meu Senhor. Continua, meu Senhor Jesus, abençoando a tua igreja de maneira poderosa, grandiosa. Ó Deus eterno, nos fortalece as nossas mãos, os nossos pés para fazermos a tua obra. Ó Deus grande e soberano, levanta, motiva a tua igreja, meu Senhor, para estarmos indo, pregoando a tua palavra. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor está, ó Deus eterno, neste negócio, porque nós cremos na tua palavra, como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 20, que o Senhor despediu os seus discípulos, pregando a tua palavra, e o Senhor confirmando a palavra com os sinais. Deus grande e soberano, continua salvando, continua, Deus eterno, lamentando aqueles que pararam na caminhada, aqueles que se afastaram da tua palavra. Ó Deus grande e eterno, com a tua mão forte, traz de volta a todos da sede
tua mão forte e os traga a tua santa e gloriosa presença. Nos dá um ano de paz, abençoa teu servo, o anjo da tua igreja, nosso pastor Zé Silva, traz ele em paz para a glória e o louvor do teu nome, é o que te pedimos, também já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.